Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com e também pelo blog falaluisfernandoreis.blogspot.com. Gente, vamos dar continuidade a essas nossas resoluções de questões de concurso. Vamos falar agora um pouco desse importantíssimo concurso que é o concurso do Banco do Brasil, não é isso? Vamos resolver uma questãozinha bastante interessante, né? É uma questão, essa prova é a nível de ensino médio, e essa questão que eu vou resolver é uma questão de progressões aritméticas, né? Que a gente conhece popularmente, né? Pelo nome de PA, né? PA, PG. A PA é a progressão aritmética, a PG é a progressão geométrica. Esse problema, no caso, se refere à progressão aritmética, que no caso é a mais fácil das duas. Não é isso? Gente, vamos ver, vamos ler o problema, depois a gente dá uma explicadinha como é que a gente vai resolvê-lo, tá bom? Uma pessoa abriu uma caderneta de poupança com um primeiro depósito de R$ 200 e a partir dessa data fez depósitos mensais nessa conta. Se a cada mês depositou R$ 20 a mais do que no mês anterior, ao efetuar o 15º depósito, o total depositado por ela, aparece aí 5 itens, né? Um deles certamente é a resposta correta e vamos partir para a nossa resolução, tá bom, gente? Olha só, o que é uma PA, o que acontece, o que é uma progressão aritmética? Essencialmente, a progressão aritmética é uma sucessão numérica onde cada termo difere do anterior de um númerozinho que a gente chama de razão. Por exemplo, isso aqui, né? Essa sucessão numérica, ela primeiro depositou 200, no mês seguinte 220, 240, 260 e foi depositando assim. O próximo aqui, por exemplo, seria R$ 20 a mais, seria 280, o outro 300 e assim por diante. Perfeito? Então isso aqui caracteriza o que a gente chama de uma progressão aritmética, né? Uma sucessão numérica onde cada termo é obtido do anterior adicionando-lhe uma certa quantidade que nós chamamos de razão. Perfeito? No caso aqui, ó, o primeiro termo, como a gente chama no APA, né? Esse aqui chama-se primeiro termo. A diferença entre um termo e o anterior chama-se razão, né? É o que eu acrescento para formar o próximo termo. Então é primeiro termo, segundo termo, e assim eu vou embora. Terceiro, quarto, quinto termo, e vou embora. Tá certo? Essa minha sucessão, se eu não falar nada, ela será infinita, claro, né? Eu vou adicionando quantas vezes eu quiser. Perfeito? Então, e eu tenho duas formulazinhas básicas para resolver uma progressão aritmética. Perfeito? A primeira delas é o que a gente chama do termo geral. É como eu vou encontrar um termo qualquer de uma progressão aritmética. Ele quer essa fórmula diz o seguinte, ó, o termo AN, um termo de ordem n, perfeito? É igual ao primeiro termo, ó, A', mais a razão, que multiplica n menos 1, perfeito? N, onde n é a quantidade de termos, quantidade, no caso do nosso problema, a quantidade de depósitos que ela fez, perfeito? E uma segunda fórmula que a gente vai ver também, que é a soma dos termos de uma progressão aritmética, tá bom? Vamos ver daqui a pouquinho, a gente vê isso, vamos nos situar primeiro aqui, tá bom? Olha só, ela fez então, ela falou aqui, ó, ela fez ao efetuar o 15º depósito. Então foram feitos 15 depósitos, incluindo o primeiro, claro, não é isso? Então ela fez, além do primeiro, ela fez mais 14 depósitos. Tá claro isso? Vamos aplicar a nossa fórmula para saber qual foi, né, o depósito, o 15º depósito da nossa companheira, dessa pessoa aí. Vamos lá? Olha só, quem vai ser o A15? Ela? O 15º termo será A15 é igual ao primeiro termo, A' 200, mais a razão, que é R$ 20, é o que ela acrescenta a cada mês de depósito, não é isso? Que multiplica quem? Ó, eu quero a quantidade de termos, são 15, 15 menos 1. Esse menos 1 é da fórmula, tá bom, gente? Ó, n menos 1. Inclusive é uma fórmula muito gostosinha da gente deduzir, uma fórmula tranquila e a gente vai, né, raciocínio lógico, a gente chega a ela facilmente. Perfeito? Então quem é o meu A15 no caso, né? 200 mais 200 que multiplica 15 menos 1. 14, então eu tenho 200 mais 20 vezes 14. A15 então seria igual a 480. 200 mais 280. Quer dizer, o 15º depósito dela, né, ela foi na associação, ó. 200, 220, 240, o 15º foi R$ 480. Tá claro isso então? E agora eu vou partir para uma segunda formulazinha, que é a soma dos termos de uma PA. O que essa fórmula me diz? Se eu adicionar esse com esse, com esse, com esse, até o 15º, né, eu vou ter a soma dos depósitos efetuados por essa pessoa. Tá claro? E como é que eu aplico essa fórmula? Olha só, a soma dos 15 primeiros termos, não é isso? Não são 15, foi até o 15º depósito, é igual a A' mais o último depósito sobre 2 vezes a quantidade de depósitos. Então, quem seria a minha soma desses 15 termos para saber quanto ela fez de depósito total nessa caderneta de poupança? Ó, é o A', que é 200, é o A15, que eu acabei de descobrir, 480, isso sobre 2, tá bom? Que multiplica quem? A quantidade de
depósitos, perfeito? Foram 15 depósitos efetuados. E agora é só resolver isso aqui, ó. S15 é igual a 480 mais 200, isso dá 680, que sobre 2 vai dar 340 vezes 15. S15 é igual a R$5.100. E a minha resposta, então, é a letra E. Tá claro então, gente? Tranquilo? O problema é fácil, tranquilo, mas a gente precisa conhecer realmente essas duas formulazinhas que nós recordamos, essas duas formulazinhas de progressão aritmética. O termo geral, AN é igual a primo mais R que multiplica N menos 1, e também a soma dos termos, né? A soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética, SN, S índice N é igual a primo mais a N, tá? Quer dizer, o primeiro termo mais o último termo sobre 2 vezes a quantidade de termos N. Tá claro então? Nossa resposta conferindo é a letra E. Quem vos falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com e também pelo blog falaluisfernandoreis.blogspot.com. Espero que os amigos tenham entendido e espero que essa videoaula tenha sido bastante interessante, que vocês tenham aprendido bastante sobre esse assunto, né? Uma prova aqui, uma questão a nível de ensino médio, né? E espero que ela tenha sido útil para vocês de uma forma ou de outra. E aquele negócio que eu sempre falo a vocês. Concurso público, gente, os programas são muito iguais. Então você treinando para o Banco do Brasil, você automaticamente estará treinando para outra série de concursos públicos importantes. Gente, muito obrigado pela visualização de nossa videoaula. Até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado e até lá.